E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou trazendo a quarta parte da prova de Tibagi com mais 5 questões resolvidas. Então aqui a gente vai estar resolvendo da questão de número 16 até a questão de número 20. E só agora a gente vai chegar na metade desta prova, que tem um total de 40 questões. Então ela é bem extensa, né? Essa prova aí feita pela Prefeitura de Tibagi, mas ela fala sobre tudo que é assunto cobrado nos concursos públicos de odontologia. E especificamente para esse vídeo, as questões elas são sobre endocardite bacteriana, propriedades e indicações das resinas compostas, classificação de Balme e hiperplasia gengival. Mas só antes da gente ir para a primeira questão desse vídeo aqui, eu queria te lembrar que o Arriba Dentista é parceiro do Passeio Direto. Passeio Direto é a maior rede de estudos do Brasil e conta com mais de 18 milhões de estudantes. Então tem muito estudante de odontologia que utiliza o Passeio Direto nos seus estudos. E agora estou produzindo conteúdos exclusivos para esta rede, como estes mapas mentais que estão aparecendo agora na sua tela. Mas além disso, eu também produzo listas de exercícios, eu trago mais questões de concurso público de odontologia resolvidas, então tá um conteúdo bem diversificado e com certeza ele vai ajudar demais nos teus estudos. Mas agora vamos aqui para a nossa questão de número 16, a primeira questão deste vídeo. Eu vou deixar aqueles 10 segundos na tela e depois a gente vai para o gabarito. Então, a resposta para essa questão é a letra B. Em 1950, Balme classificou a dentição decídua de acordo com a presença de espaços interdentais em tipo 1 e tipo 2. E o objetivo dessa classificação era mostrar que a presença dos diastemas entre os dentes de leite está relacionada com uma erupção mais harmoniosa dos permanentes. E a gente precisa de espaço, né, pessoal, para essa troca dos dentes decíduos pelos permanentes. Então, um arco tipo 1 de Balme é aquele que tem espaços entre os dentes decíduos anteriores, de canino a canino. Já o arco tipo 2 de Balme é aquele onde a gente não tem esse espaçamento entre os dentes anteriores. E lembrando, tá, que um paciente ele pode ter uma dentição, um arco de Balme tipo misto, onde ele vai ter um arco tipo 1 na mandíbula e tipo 2 na maxila, ou vice-versa. Não necessariamente um paciente vai ter tipo um arco tipo 1 na mandíbula, ele também vai ter este tipo de arco na maxila, né? Isso aí também é bem importante da gente destacar aqui. E não tem muito o que eu falar sobre essa resposta, é um assunto tranquilo, só que às vezes a gente esquece ele porque a gente estuda isso lá na metade da faculdade, na ortodontia, e para quem é clínico geral acaba não tendo muito contato com esse tema, né? Mas então, resposta aqui para essa primeira questão, letra B. Vamos agora para a nossa questão de número 17. Questões que falam sobre endocardite bacteriana nos concursos públicos de odontologia são muito comuns, tá, pessoal? Então esse assunto aí tu tem que conhecer, não tem como tu ir para uma prova sem estudar ele. Mas a endocardite bacteriana é uma infecção do revestimento interno do coração, do endocárdio, que afeta as válvulas cardíacas. E este problema ele vai acontecer quando bactérias presentes em outras partes do corpo entram na corrente sanguínea e se aderem às válvulas cardíacas. Então, bactérias presentes na boca, elas podem entrar na corrente sanguínea e atingir o coração. Mas isso vai acontecer em pacientes considerados de alto risco. Então, os pacientes considerados de alto risco são aqueles que têm próteses valvares, que já tiveram endocardite anteriormente, que possuem certas cardiopatias congênitas, que possuem valvopatia após receberem um transplante cardíaco e também com valvopatia reumática
crônica, tá? Então, estes pacientes, eles vão ter chances de desenvolverem aí endocardite bacteriana, e para a gente fazer certos procedimentos nessas pessoas, a gente precisa realizar a profilaxia antibiótica. Então, procedimentos que envolvem sangramentos, como exodontias, cirurgias periodontais, raspagem, colocação de implante, reimplante dental, cirurgia parodôntica, adaptação de fibra, tira, matriz e bandas ortodônticas, preparo subgengival de prótese, anestesia intraligamentar. Tudo isso vai necessitar da receita de antibióticos antes de ser realizado, tá? Só que a instalação de pinos intrarradiculares e colocação do dique de borracha com amarrias, isso não causa sangramento nenhum. Então, estes são procedimentos que podem ser feitos tranquilamente. Lembrando, tá, que a adaptação de grampos, principalmente subgengivais, também é um indicativo aí para profilaxia antibiótica, porque, claro, envolve o sangramento, né? Só complementando aqui que eu esqueci de mencionar isso aí nos procedimentos onde os antibióticos são necessários. E agora eu estou deixando na tela o protocolo de profilaxia antibiótica, né? Os medicamentos que são realizados aí, que são receitados, desculpa, para esses pacientes de alto risco, e a gente consegue observar que a amoxicilina é o nosso antibiótico de primeira escolha. Só que se o paciente for alérgico às penicilinas, porque a amoxicilina é uma penicilina semissintética, né, a gente tem mais 3 opções, como a clindamicina, a cefalexina ou a azitromicina. E só com o que eu falei aqui, tu já consegue resolver praticamente qualquer questão de endocardite bacteriana, tá? Então, se você está anotando aqui as informações desse vídeo, eu considero esta questão como a mais importante de hoje. E a resposta para ela vai ser a letra C, mas agora vamos para a nossa questão de número 18, a terceira questão deste vídeo aqui. Bom, pessoal, a hiperplasia gengival pode estar relacionada com o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, anticonvulsionantes, como a fenitoína, imunossupressores, como a ciclosporina, e bloqueadores de canais de cálcio, como a nifedipina, o verapamil e o diltiazem. E o nosso paciente, como relata o enunciado, ele recebeu um transplante e um paciente transplantado, ele faz uso de imunossupressores. E o imunossupressor, como eu acabei de mencionar no início da minha resposta, né, que está mais relacionado com a hiperplasia gengival, é a ciclosporina, e por isso a resposta correta aqui para a nossa questão é a letra A. E um ponto muito importante é que esta hiperplasia gengival, ela ocorre principalmente se o paciente não fizer um bom controle de placa bacteriana. Então, a placa mais os medicamentos induzem este crescimento da gengiva, né? E assim, só para terminar aqui, eu queria destacar que os bloqueadores de canais de cálcio, eles são medicamentos que induzem a vasodilatação e são usados para o tratamento de pressão alta, né? Só trazendo esse complemento aqui para a gente terminar. Mas então, resposta aqui é letra A. Vamos agora para a penúltima questão deste vídeo, na minha opinião, a mais difícil de hoje. Então, a resposta aqui para esta questão é a letra A. A polimerização, a fotopolimerização da resina composta, ela utiliza como iniciador a canforoquinona, tá, pessoal? E assim, a resina composta é um material que possui 3 componentes: uma matriz orgânica, uma matriz inorgânica e um agente de união. A matriz orgânica é composta por monômeros, como o bis-GMA, por inibidores de polimerização, como a hidroquinona, por modificadores de cor e pelo sistema iniciador, que daí vai ser, né, vai envolver a canforoquinona. Já a matriz inorgânica também é conhecida
como carga e ela melhora as propriedades mecânicas do material. Então, a matriz inorgânica ela aumenta a dureza, aumenta a resistência ao desgaste, reduz a absorção de água e o amolecimento e o manchamento do material. E as principais partículas de carga que são utilizadas nas resinas são partículas de quartzo ou sílica. E por último a gente tem o agente de união que une a matriz orgânica com a matriz inorgânica. E este agente de união nada mais é do que um silano. E para complementar a minha resposta, eu queria falar um pouquinho sobre o processo de polimerização das resinas compostas. A gente vê isso lá na disciplina de dentística e é um assunto que a gente acaba esquecendo, querendo ou não, né, pessoal? A gente foca mais na parte prática da coisa. Mas a polimerização é uma reação onde monômeros de baixo peso molecular são convertidos em cadeias de polímeros com um alto peso molecular. E a maioria das resinas são polimerizadas por adição, ou seja, a partir do acréscimo de monômeros sequencialmente até a formação de uma cadeia longa, né? Que daí vai ser a cadeia polimérica. E nas resinas que são fotoativadas, que são as resinas que a gente usa, elas utilizam a canforoquinona para a geração de radicais livres. E esses radicais livres se ligam aos monômeros e facilitam a ligação dos monômeros entre si. E só destacando aqui que, além das resinas fotoativadas, a gente tem as resinas quimicamente ativadas e termoativadas, mas eu não vou entrar em detalhes aí muito em relação às propriedades desses materiais. Só que algo legal para você ter em mente é que as resinas quimicamente ativadas, elas iniciam a sua polimerização a partir de uma mistura de duas pastas e por isso o dentista ele tem que ser de certa maneira rápido para aplicar este material na cavidade antes que ele tome presa. E durante a manipulação das resinas quimicamente ativadas, a gente tem a incorporação de uma certa quantia de oxigênio, o que atrapalha a reação de polimerização do material, tá? Mas então só trazendo este adicional aqui para a minha resposta. E assim, a alternativa D da nossa questão fala que a técnica incremental da resina na cavidade deve ser feita a partir de incrementos de 2 a 4 milímetros de espessura e de forma horizontal, até que a gente tenha o preenchimento total da cavidade. Só que a técnica incremental ela deve fazer uso de incrementos com no máximo 2 milímetros de tamanho para diminuir a contração de polimerização do material, que é uma alteração de volume da resina composta que ocorre ali durante a reação de polimerização. Então, a contração de polimerização é algo que a gente sempre quer evitar, sempre quer diminuir. E além disso, né, os incrementos eles podem ser aplicados de forma horizontal ou de forma inclinada, oblíqua, né? E por último, a gente tem a alternativa D, que fala para a gente diminuir o volume de resina a ser inserido na cavidade. Não é indicado o uso de bases como cimento de ionômero de vidro, porque este aumenta a contração de polimerização. Mas isso é incorreto, tá, pessoal? O uso do cimento de ionômero de vidro como base ajuda a diminuir a contração de polimerização do material. E, inclusive, esta combinação de ionômero de vidro e resina composta, ela é muito utilizada na dentística e é conhecida como técnica do sanduíche. E uma das principais vantagens dessa técnica é realmente a diminuição da contração de polimerização. Mas a resposta aqui para essa questão, letra A, espero que a minha resposta aqui, a nossa conversa não tenha ficado muito cansativa. Vamos agora para a última questão deste vídeo aqui. Então, as alternativas A, B, D e E são referentes a indicações das resinas compostas. Só que assim, pessoal, esse material ele não vai ser utilizado para o preenchimento do canal radicular, né, e ainda adaptação de uma coroa em cima de tudo isso,
Com certeza isso causaria a fratura do material que a gente colocou dentro do dente e se bobear até do próprio dente. A resina ela não tem resistência suficiente, né, quando ela é utilizada aí em grandes quantidades, tá? Ela não consegue aguentar e distribuir as forças mastigatórias de maneira eficiente para ser utilizada neste tipo de tratamento, para ser utilizada exclusivamente, né, nesse tipo de tratamento, porque assim, as resinas elas podem ser utilizadas junto com os pinos de fibra de vidro para complementar o espaço dentro dos condutos. Só que a gente preencher um canal só com resina composta, isso aí está fora de cogitação, né? Mas então, resposta aqui, letra C. Não vou me estender muito para esse vídeo não ficar gigante também. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estou disponível. E de hoje na próxima. Até mais. Tchau, tchau.